gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Estética em Debate. Hoje, com um convidado especial, vai estar falando sobre estética corporal e nutrição. E nada mais adequado do que convidar uma nutricionista para falar sobre esse assunto aqui com a gente, tá? Então, apresento a vocês a doutora Larissa Isley, vai falar um pouquinho sobre a história dela como profissional. E nós vamos estar fazendo algumas perguntinhas sobre alguns temas importantíssimos, né, sobre a estética corporal e a nutrição, porque elas estão bem interligadas e a gente vai comentar bastante sobre isso. Então aproveitem, façam perguntas, deixem comentários sobre dúvidas que vocês têm sobre nutrição, sobre dietas, alimentação. A gente vai estar falando tudo sobre isso hoje aqui com ela, né, Rose? Exatamente. Olá, pessoal. Para quem não me conhece, sou Larissa Isley, nutricionista. Tenho uma especialização em obesidade e emagrecimento. O meu público maior é adolescentes, adultos. Gostaria do processo do emagrecimento, né? E hoje a gente escolhe um tema super importante, é um assunto, é uma junção, a nutrição e a estética que vem crescendo bastante, para os pacientes terem um resultado bem positivo relacionado à saúde e à estética. Larissa, me fala um pouco. Você está falando que trabalha muito com obesidade, não é isso? Qual é a maior questão que tu enfrenta quando você vai tratar esses pacientes? Qual é a maior dificuldade que você sente, tanto em relação ao tratamento dos pacientes, com relação também a eles? O que você enfrenta assim, de mais complicado para trazer uma dieta para esse paciente, para reeducar essa alimentação? Na verdade, é um verdadeiro desafio tratar um paciente obeso, porque a obesidade é uma doença crônica, multifatorial. E a gente sabe que acarreta aí diversas patologias, não só a obesidade em si, como outras, e é bem complicado de um paciente ele construir, na verdade, esse hábito alimentar. A gente exige um pouquinho de paciência para poder ensinar como é esse processo. E a gente sempre fala a questão de uma equipe multidisciplinar, porque só a nutrição não resolve. A gente precisa de um acompanhamento com o médico, no caso, um endocrinologista, um psicólogo, para tratar a questão mental, um educador físico e a nutrição juntos. Aí sim a gente consegue ter um resultado bom, também com procedimentos estéticos. A gente vai ver questão de melhoria de flacidez, celulite, IGC, diminuição de percentual de gordura. E aí, como eu falo, é um grande desafio a questão alimentar. A gente poder trabalhar isso na mente de um paciente, aos pouquinhos, é uma coisa diária, mas que a gente precisa dos outros profissionais, dessa junção, para colher um resultado bem positivo. A gente sabe que o meio influencia muito, né, nos hábitos, principalmente os hábitos alimentares. Geralmente esses pacientes que você trabalha, acho que são pessoas já adultas. Isso. Você acha que os hábitos alimentares que eles herdaram dos pais, isso influenciou para que eles tivessem essa condição de obesidade hoje? Ou tem mais fatores aí que você acha que são importantes para essa questão da obesidade? Com certeza influencia sim os hábitos alimentares desde a infância, na verdade desde a gestação. E vem o processo da amamentação, aí vem toda aquela parte de introdução alimentar que às vezes não é feita de forma correta e já vem com fórmulas, entre outras coisas. E aí o indivíduo ele já se torna uma criança obesa, um adolescente e adulto obeso. E na vida da gente, na correria do dia a dia hoje, as pessoas elas consomem muito industrializados, não muito alimentos tão saudáveis, naturais, como fibras, frutas, verduras, legumes, e acabam acarretando isso, e também por ser pacientes sedentários. Além de não fazer a prática de uma atividade física, consome alimentos totalmente não tão nutritivos que acabam acarretando essas patologias. Outra coisa que eu pensei, não sei se você concorda comigo, é a questão dos fast foods, né? Principalmente dos aplicativos agora que a gente tem tanta facilidade, tá comprando comida
principalmente lanche, né? Vem muito rápido, vem fácil e um preço não tão caro assim, a gente consegue preços acessíveis. Então acho que foi um grande problema para a nutrição da população. Foram esses aplicativos também, que eu acho que, querendo ou não, facilita muito a gente estar. Todo momento tem um comercial, uma propaganda de um alimento, de uma comida, de um lanche. Então a gente mais encontra, né, nas redes sociais, na televisão, nos comerciais, principalmente no iFood, né? iFood, nos outros aplicativos de comida, de alimento. Então é fácil, rápido e barato. Isso, né? Questão de custo-benefício e praticidade, para quem vive uma vida corrida é maravilhoso. Só que para essas pessoas que não pensam na sua saúde. Você sabe que são alimentos mais gordurosos, muito sódio, açúcares, acaba que acarretam um câncer, por exemplo. E a gente não pensa nisso agora, mas à frente a gente vê essas consequências de uma falta de escolha inteligente. E que também existem várias formas da gente consumir saudável, não são tão caras e práticas. A questão é saber planejar e organizar. Quando existe isso, tudo fica bem. A gente tem uma melhoria aí gigante. Agora precisa, não é fácil. A gente precisa dessa organização e planejamento. E assim, não é nem a questão do aplicativo em si, né? Porque a gente não tem culpa. Né? Deixar bem claro isso aqui, até porque também vende comida saudável nos aplicativos. Só que aquela história é o poder da escolha. Né? A gente sempre opta por escolher um sanduíche, uma pizza. Então a gente já tem essa cultura alimentar, né, de não se alimentar bem. Apesar que hoje em dia está mudando mais, a gente vê no Instagram cada vez mais influencers, fitness, fazendo esse papel aí que eu acho legal. É uma influência boa para as pessoas, mostrar que dá para ter uma vida regrada, uma vida mais saudável e ter que colher os frutos disso, né? Porque assim, a gente se alimenta bem, tem uma saúde legal, porque a gente está se alimentando bem, e de bônus a gente consegue emagrecer, a gente consegue um corpo mais bonito, né? Então assim, às vezes não é nem questão de estética, mas automaticamente essa questão estética, ela já vem junto com a alimentação prática de exercício. Isso. Uma coisa que eu acho bem interessante falar também é sobre os assuntos de nutrição para pessoas que não são nutricionistas, que são blogueiros, influencers e até mesmo outros profissionais da saúde que não são nutricionistas. Prestar mais atenção nesses conteúdos, porque às vezes pessoas leigas nem sabem o que comentam, as pessoas escutam, querem seguir aquilo, e não é tão legal. A gente mesmo fica até chateado, nós como nutricionistas, por ter um certo estudo científico e estudar para colocar ali um assunto interessante. Então é como você fala, é todo um cuidado. Por isso a gente indica um acompanhamento nutricional, onde a gente consegue estudar o indivíduo, um paciente, para analisar, estudar todo o caso e construir uma dieta individualizada, que é de muita importância. A gente consegue fazer de acordo com a rotina do paciente. Então, não seria ruim. Porque tem pessoas que pensam, vou para o nutricionista, já tem aquilo em mente. É folha, é isso e aquilo. Já não vou tomar minha cervejinha, não vou comer meu fast food, que já acho que é privação. E nem sempre é. É tudo no equilíbrio. Quando se não tem uma doença, a gente consegue colocar para um paciente seguir um pouquinho de tudo, mas equilibradamente. Então a gente evita muitas doenças e não é, como você fala, não é questão de estética, é questão de saúde. Onde depois que você segue o plano alimentar, você consegue observar que você dorme melhor, que você consegue ter uma pele melhor, um cabelo, um fortalecimento na unha. Então são vários fatores para você conseguir visualizar isso. Isso, sem contar que até o pessoal que é influência dessa área, eles passaram por uma nutricionista, eles não fazem aquela dieta ali do nada. Né? Assim, eles têm uma educação alimentar porque eles já passaram por um profissional. E a gente não pode replicar o que eles fazem, né? Porque nem todo mundo é igual, todo mundo tem um organismo diferente e necessidades nutricionais diferentes. Você pode falar bem melhor que eu sobre isso, mas são objetivos, né? Então, o objetivo de determinada pessoa talvez seja emagrecer. A outra está precisando de uma nutrição melhor porque está com déficit de vitaminas.
Isso, então assim, cada pessoa tem uma necessidade. Então, para cada necessidade existe uma dieta específica, né? Isso, uma alimentação É onde específica. a gente consegue fazer uma avaliação física, que através da verificação dessas medidas, a gente consegue calcular o cardápio com quantidade de carboidratos, proteínas, lipídios, fibras por refeição para o objetivo desse paciente. Como você falou, ou seja, o emagrecimento, hipertrofia, para uma pessoa que está com a pele acneica e quer uma melhoria quanto a isso, para a diminuição do percentual de gordura, que é o emagrecimento em geral. E é exatamente isso, é onde a gente consegue estudar o objetivo de cada para construir aquela dieta individualizada. Minhas medidas não é igual à sua, não é igual a de Elias. Então não tem como eu seguir um cardápio de Elias se existe essa diferença. E outra coisa é a questão dos valores. Muita gente acha que nutrição é caro. Né? Porque eu vou ter que pagar nutricionista, tenho que pagar um retorno, ficar no acompanhamento. Só que é muito melhor você pagar uma nutricionista que você tem resultados, se alimente bem, aprenda a comer bem, porque um dia você precisar estar gastando dinheiro com a doença, tratamento, um medicamento, né? Uma internação no hospital. Então, assim, não é caro nutrição. Nutricionista não é caro. Às vezes a gente acha que é um valor bem absurdo, que a gente não tem como pagar, né? Mas só para deixar claro aqui, nutrição não é caro. Você pode falar bem melhor do que eu sobre isso, né? E era até bom você comentar sobre isso para que as pessoas vejam que não é algo do outro mundo. Você conseguir contratar uma nutricionista, que ela passe uma alimentação saudável, e mais na frente você vai economizar muito mais, que você não vai precisar gastar com a sua saúde mais na frente. É questão de se priorizar. Quando você quer aquele alimentar, eu quero melhorar a minha saúde. E a gente sabe que nutrição é 70% a 80% aí. A nutrição, deixa eu falar que é vida. Quando a gente consegue se alimentar melhor, tudo flui. Então, 2 lanches que a gente faz, gasta ali. Quando você vai comparar valores de uma consulta. Hoje um lanche não sai por menos de R$50 Pois é. para uma pessoa. E a básica das básicas. Quando você vai fazer uma junção ali, quantos lanchinhos você faz semanal? Você gasta ali uns R$300, 400. Ou mais. Sendo sincero com você. Então, por que não pagar um certo valor para um nutricionista que você sabe que é para melhoria? Aquela história, não vou pagar academia porque é caro, R$100, R$150. Quanto é que você não gasta numa festa quando você sai com os seus amigos? Né? Então, assim, e vem toda história. A gente também, quando faz um acompanhamento, analisa o paciente para saber qual exame bioquímico a gente pode pedir, para ver todas as taxas desse paciente, porque tem pessoas que não tem nem para mandar, só vai ali para o nutricionista, como eu recebo várias pessoas, e já chega com o pensamento e pronto. Eu gostaria que fosse assim, assim, assim. Opa, você está vindo um profissional. Primeiro a gente avalia para a gente saber como orientar. A gente pega esses exames para ver se está legal ou não, precisa modificar. Qual é o teu peso ideal? Qual é o teu percentual de gordura? Se está bom, se está ruim, o que a gente pode melhorar? Para poder ir mais à frente. Então, é muito interessante esse acompanhamento. Como eu falo, não só estética, é saúde, mas com uma junção de vários profissionais, a gente vê uma melhoria bem significativa. Roso, como é que tá aí? Alguém comentou, perguntou alguma coisa? Tá. Larissa, questão da alimentação para pessoas que já estão obesas. Qual o conselho que você daria para essas pessoas? Dá tempo de se cuidar, ainda dá tempo de conseguir se reeducar e voltar ao tempo atrás e melhorar essa alimentação? Sim, com certeza a gente consegue reverter através de uma prática de atividade física com a junção do plano alimentar. Paciente obeso é um paciente inflamado, onde a gente consegue diminuir aí, para diminuir alimentos com muito sódio, açúcares no geral. Então tem toda aquela orientação, né, de consumir alimentos mais integrais, por exemplo,
fazer os lanches intermediários, que já ajuda com a junção dos alimentos das refeições principais, que daí vai gerar uma certa saciedade. Não que a gente não faça a liberação de refeição livre, como costumamos falar, mas também tem, tá? Mas se não começar a ter agora para reverter essa situação, vai chegar a uma certa obesidade mórbida, por exemplo, e aí a gente não consegue mais, a não ser com uma cirurgia. Para você, qual o maior inimigo da saúde? Questão de alimentos. Para você, qual o maior inimigo? Sódio e açúcares. Alimentos em gerais, sódio e açúcares, quando é consumido em excesso, aí sim eu não indicaria muito. Qual o alimento do nosso dia a dia, que é muito comum na mesa do brasileiro, principalmente paraibano, e que é rico em sódio? Você poderia dar um exemplo? Olha, alimentos que eu não indicaria muito seriam os embutidos. Por exemplo, linguiça, salsicha, certo? Carne de hambúrguer. Eu sei de falar que bolacha creme crack também, tem uma bolacha seca que chama. uma quantidade de sódio elevada. Refrigerante. Dizem que 6, não sei se é verdade, 6 bolachas daquela equivalem a um pão francês. Refrigerante em si, aí às vezes o pessoal fala, não, mas água é zero. Mas tá cheio de outros componentes ali que... Exato, ela não tem açúcar e nem caloria, mas o sódio dele é dobrado. Então não é, tipo assim, você consumir com frequência, é menos ruim do que o normal, mas não para você consumir diariamente. Né? E sempre dá prioridade a alimentos Saudáveis, isso. in naturas. Naturais. Você incluir aí 3 frutas ao dia, por exemplo. Quantas pessoas não têm dificuldade de consumir uma fruta? Fruta tem açúcar, mas é um açúcar saudável, não é? Frutose. Por isso a importância dos cálculos no plano alimentar, para você saber quanto que você consegue consumir por refeição. Então, se tem essa forma adequada, você não vai chegar a uma obesidade. Por exemplo, o paciente que tem o trófico normal. Se houver esse equilíbrio, não chega. Mas se desequilibrar, não, hoje eu vou almoçar uma coxinha com refrigerante, no jantar eu vou pedir um fast food e antes de dormir eu vou comer tal alimento não tão nutritivo. Quando você não quer chegar a uma obesidade, a um sobrepeso. Hoje, de 100% de pacientes que eu atendo, eu acredito que 60% a 70% tem um sobrepeso e a obesidade. E quando a gente vai conversar, é mais por essa questão de correria diária. Qual seria a diferença entre sobrepeso e obesidade? Eu acho que é uma dúvida que muita gente tem ainda, né? Isso. Eu tô obeso, eu tô sobrepeso. Acho que ninguém fala sobrepeso, a gente já fala logo que tá obeso, né? A gente faz, como vocês sabem, a questão de IMC, de massa corporal, né? E em relação também a percentual de gordura, para saber como está elevado. E existe a obesidade grau 1, sobrepeso, obesidade grau 1, grau 2 e grau 3. E é calculado através de IMC e para saber qual é esse grau que você está. Então, sobrepeso é no pré-obeso. Isso. Tá chegando àquela obesidade em relação à percentual de gordura. E quando falamos em emagrecimento, o emagrecimento correto é essa diminuição percentual. Não é só de peso na balança. Porque muitas pessoas se chocam. Hoje tem gente que se pesa todo dia. Todos os dias já acorda, tô na balança. Pós-almoço, tô na balança. Acorda bem sequinho de manhã, aí de tarde já tá mais gordinha, né? Que é normal. Então, aí depende muito de quantas calorias você consome no dia para saber o seu peso corporal. Então não é algo, não é um parâmetro que a gente fala, é isso, você perdeu 2 quilos. Não, a gente tem que avaliar o percentual de gordura para saber se está bom, se está ruim, pode melhorar, qual ponto negativo que está aí com esse segmento. Chama isso para marcador, né, no caso. Porque assim, a gente, se tomar muita água no dia, a gente vai aumentar o peso. Exato. Mas é um peso saudável, vamos dizer assim. Né? Não é? Porque às vezes também questão de quando você está treinando, o músculo cresce. Seu peso às vezes ficou o mesmo, mas você perdeu gordura e aumentou a massa magra. E aí você consegue visualizar isso através de uma roupa que você veste e já vê uma diferença. Perdeu a medida, né? Perdeu aquela gordurinha que tá aí. Fala, nossa, eu não perdi peso, eu subi na balança, estou com o mesmo peso, mas eu percebo uma roupa folgada. Aí quando eu chego e explico para o paciente, pode ter acontecido isso, de você perder gordura, como você está treinando, aumento do músculo, ganho massa magra, e é normal. Eu falo muito para tanto os meus alunos quanto os meus pacientes sobre
gordura mole, né? E gordura cutânea, na verdade, e a gordura visceral. Sim. Fala um pouquinho pra gente a diferença e quais os riscos, né? Porque a gordura visceral é mais perigosa, não é? Social, na verdade. E é justamente por isso, quando a gente tem essa alimentação mais gordurosa, acaba que a carne. E é por isso que é interessante essa avaliação, que é onde a gente consegue identificar, certo? Então, diminuam muito alimentos com muito sódio para não acarretar esse tipo de gordura e que faz muito mal à saúde e não vir certas doenças desagradáveis para o ser humano em si. Principalmente a obesidade, que a gente sabe que vem crescendo de uma forma, segundo alguns estudos, em 2025 já vai estar bem maior do que esse ano que vem passando indivíduos com essa obesidade de infantil até adulto. Então, é interessante, sim, observar esse tipo de gordura no corpo para ver essa diminuição e saber identificar qual seria. Por isso a importância de fazer uma avaliação. São as doenças que mais matam, porque estão associadas a doenças cardiovasculares, associadas a diabetes. Hipertensão. Então, quando a gente fala sobre essa questão de gordura, a gente não está falando só em estética em si, a gente está falando que ela está relacionada, né? Você tem uma diabetes, desenvolver uma diabetes, quadro de hipertensão, são coisas que não têm cura. Se você vai passar o resto da sua vida tratando aquela doença crônica, ela é crônica, e tem diversos pontos negativos daquela doença, né? Mexe com a coagulação, mexe com a disposição, né? Várias restrições aí, você vai ter que ter muito mais restrição alimentar. Porque se você não pode comer quase nada, depois que você desenvolve doenças assim, né? Hipertensão, só vê o momento de dar um problema ali, coração pifar, você morrer. Então, assim, são doenças que a gente pode evitar, né? Só com a alimentação. E exercício não é exercício de cargas fortes, não precisa você ser um atleta profissional. Você pode fazer uma caminhada 3 vezes por semana, né? De 1 hora, meia hora. Você pode se exercitar na academia, praticar um esporte. Então, assim, são coisas simples do dia a dia que a gente pode fazer e que tem um bônus, uma vantagem muito alta, né, pra gente. Então, tem vários tipos de exercícios, a musculação, funcional, entre outros. Uma hidroginástica, uma caminhada, corrida aí. A gente consegue visualizar o aumento de pessoas aí que estão se adaptando à corrida. É interessante de ver esses pacientes quando começam a gostar, a se identificar com determinado exercício. Ora, você fazendo 30 minutinhos no dia, e tem 24 horas, por mais que seja corrido, você tirar ali 30 minutinhos a 1 hora, você consegue praticar uma atividade. Você já não é uma pessoa sedentária. E com essa junção da alimentação, é ideal. Você que é um paciente normal, já é difícil, não é difícil, como é que eu posso falar? Você já sente uma certa dificuldade de seguir um plano alimentar. Imagina quando você tem uma patologia como uma diabetes, hipertensão, que aí sim a gente vai ter que fazer determinadas restrições. Então, por que não se alimentar bem para não chegar até essa certa patologia? Eu tenho um exemplo de pessoas que em um mês chegaram a perder 15 quilos por causa da diabetes. Então, assim, mexe com a visão, sabe, sem conseguir enxergar direito, que causa visão turva, tem problema oftalmológicos, ficava sem energia. Então, assim, dá muito sono, não tem energia, você vai subir 3 degraus, você já está super cansado, né? Então, assim, só tem pontos negativos. Então, o que é que custa você 3 vezes na semana, você separar um tempinho ali? Até em casa você consegue fazer um exercício aí. Isso. Né? Tem vários sites, canais no YouTube que te ensinam a fazer um funcional em casa. Então não tem desculpa para a gente não praticar exercício, a gente só não pratica se quiser. Né? Então o tempo que você está no Instagram, 1 hora olhando vídeos, mexendo ali, você está assistindo
filme numa Netflix, né? Na televisão. Então você está perdendo tempo da sua saúde. Você poderia estar praticando um exercício e depois você vai lá e faz a sua outra atividade normalmente. Exato. Muitas das vezes tem muitas pessoas que consomem um alimento assistindo no celular e aí nem percebem. Você já está associado não e come e nem pratica atividade física. E a alimentação também está muito relacionada a isso. O que é que eu percebo? Tem pessoas que descontam o estresse, né, a ansiedade no alimento. Comida. E aí vira um caminho sem volta, porque toda hora que você tiver um estresse ansioso, você vai querer comer. Tá com raiva? Come. Tá ansioso? Come. Tá feliz? Vamos comer. A comida ela tem que ser prazerosa, né? Exato. Mas ela não pode ser a única fonte de prazer para você. Exatamente. Por isso exige a questão do equilíbrio. Quando eu falo é exatamente isso, você se alimentar bem. Não que você não vai comer um alimento tão nutritivo, acontece. Todo mundo consumir. Mas precisa, exige aquele equilíbrio. Com a junção da atividade física, é essencial. Tem que ser a exceção, né? O alimento não saudável tem que ser a exceção. Isso. Uma vez no mês, uma vez no final de semana. Geralmente a gente faz uma liberação de 2 refeições livres na semana. Não é o dia inteiro, é 2 refeições livres. A gente combina com o paciente, quando conversa para saber a rotina, como faz tal refeição, tal dia, a pessoa decide o dia e o horário, mas a gente orienta qual seria o melhor, o menos ruim, né, para cada objetivo. Mas existe sim essas refeições livres, quando não se tem uma patologia. Já falamos da parte ruim, né? Da má nutrição. Vamos falar da parte boa agora. E associado ao que eu amo trabalhar, que é a estética. Então, falando agora de estética corporal, né? E nutrição. O que você poderia nos falar sobre isso? Qual a importância, né, de a gente aliar a nutrição aos procedimentos estéticos? Porque também está relacionado à autoestima da paciente, a gente acelerar nesse processo, ele consegue acelerar e também a gente consegue nutrir de determinada maneira esses pacientes com a estética também, tá? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, é muito importante a nutrição com estética para as necessidades nutricionais do paciente, quando a gente consegue adequar através da alimentação com certos procedimentos. Por exemplo, vamos falar de um procedimento facial. Paciente que é adolescente e está com uma pele acneica. E aí, quando você vai para um nutricionista, a gente faz todo aquele protocolo e aí vem a estética com a junção e a gente consegue ver um resultado excelente. Da mesma forma é corporal. Quando um paciente quer emagrecer, e aí você segue o plano alimentar para aquele objetivo e vem certos protocolos da área de vocês. Com essa junção, é muito bom, é muito excelente. O resultado vem mais rápido. Exato. E outra coisa, por mais que a gente malhe para ter um exercício, ter uma nutrição boa, tem regiões do nosso corpo que elas tendem a acumular gordura. Isso. E às vezes a gente malha e lá naquela pochetezinha não sai de jeito nenhum a gordura. Então a gente consegue, né, com os procedimentos estéticos, acelerar esse processo, diminuir aquela gordura naquela região. Abdominal principalmente, que é o terror das mulheres. Deixar um pouco mais definido. Eu atendo muitas pessoas que têm um problema nas costas, tem gordura nas costas. Eu ia falar isso. Que é muito difícil também de perder essa região do sutiã, principalmente. Isso. Então, assim, dá para aliar com a estética, né? Acelerar o metabólico, a gente consegue melhorar o metabolismo daquela pessoa, dar uma acelerada, aquela pessoa perder mais medidas mais rapidamente. Eu sempre digo que a estética corporal não é para perder peso. Tá? Muita gente vai pensando que vai perder peso, não faz isso. Quem faz você perder peso é só a alimentação e o exercício. A gente reduz medidas, tá? A gente consegue maior definição abdominal, a gente consegue acelerar o ganho de massa muscular daquele paciente. Tem biotipos, né, que são mais difíceis. Então tem um biotipo que é aquela pessoa que vai um dia para a academia já fica forte, né? Tem a sorte. Tem aquele paciente que malha muito, mas ele ainda tem aquele aspecto mais gordinho, porque tem facilidade de ganhar gordura e massa muscular junto.
E quando uma paciente tem bastante celulite também, e gostaria de um procedimento da estética para ajudar nesse processo. É bem interessante quando se conversa sobre a nutrição e a estética corporal, porque tem muitos protocolos a ser feitos e a gente tem um resultado excelente. E tem aquele paciente magro, que a gente chama magro de mim, né? Que come, Não engorda. e não engorda de jeito nenhum. Tem essa dificuldade no ganho. Enquanto Isso. uns querem perder, outros querem ganhar. Então, cara, nós nunca estamos satisfeitos. Qual a alimentação para esse pessoal que é muito magrinho, quer ganhar massa muscular, quer... Uma dieta mais calórica, na verdade, né? Tem uma caloria bem lá em cima, mas de forma saudável. Às vezes é necessário até uma suplementação. A gente coloca ali um hipercalórico também, né? E também tem essa questão de suplementação. Se necessário, a gente acrescenta aí um plano alimentar do paciente, né? Para visualizar esse resultado. E aí é bem diferente para uma pessoa que quer emagrecer, que a caloria é bem menor, né? A gente vai identificar certos alimentos a qual o paciente pode consumir. Por exemplo, para quem quer emagrecer, um alimento, um iogurte desnatado, já para quem quer ganhar, não seria um iogurte desnatado. Entendeu? Um exemplo só de um alimento. É bem diferente. Eu acho que cada um com suas dificuldades, né? Mas sempre existe uma solução. É isso. Eu, quando era mais novo, eu tinha muita dificuldade de ganhar peso. Só que a gente acha que isso é para sempre, não é, né? Porque quando a gente vai envelhecendo, o metabolismo também ganha a velocidade. Exato. E aí hoje a minha dificuldade é perder peso. Agora que deu Mas consegue, é tudo uma forma de, falei, de organização, planejamento, se adaptar. Logo no início, para quem não tem o costume de seguir um plano alimentar, é mais complicado. Mas com um certo tempo você vai se adaptando ali, vai fazendo parte da sua rotina, dia a dia, e vai se acostumando. As pessoas não acreditam quando eu falo, mas eu fiquei um mês, fiz uma reeducação alimentar, bem drástica mesmo, com exercício e alimentação. Eu perdi 10 quilos. Claro que assim, não é, você vai todo mês perder 10 quilos. No início é muito mais fácil, né? Perder. Assim que a gente inicia uma alimentação saudável, eu acho que a perda de peso é bem mais rápida, né? E aí depois se equilibra. E às vezes a gente pensa que não está funcionando aquela alimentação, né? Porque não estou mais perdendo 10 quilos por mês. Estacionou. Mas não é isso, é porque a gente reeducou o nosso organismo. Exato. Né? Eu não estava acostumada de uma certa forma com tal alimento, com certa quantidade. E aí quando você consegue reeducar, você já consegue ver uma diferença enorme. E a gente muda drasticamente a quantidade de... esqueci o nome, de calorias. A gente reduz drasticamente o nosso organismo, está acostumado ali a uma carga alta, né? Então quando a gente diminui assim de vez, aí tem que suprir, manda toda aquela energia, vai ser gasta. Por isso que a gente perde muito peso, né, no início? Gasta energia e supre com os alimentos, mas para isso tem que saber a quantidade que pode consumir. Entende? Então, por isso essa importância de saber quantidades por refeição. Esse é o diferencial. Tem muita gente que segue dieta por conta própria. Tem empresas que fazem uma dieta igual para todo mundo. Exato. E não sei se você já ouviu falar na dieta cetogênica. Sim. Quer dizer, claro que eu ouvi, né? Existe a dieta cetogênica, que tem empresas de estética que colocam essa dieta para todo mundo. Mas nem todo mundo pode fazer uma dieta cetogênica. Se for, por exemplo, um paciente que tem uma certa patologia, não ficaria, porque existem várias formas, várias estratégias nutricionais, mas a gente tem que estudar o caso de cada um para saber qual estratégia utilizar. Então, assim, esse é mais um cardápio para geral, não é uma dieta individualizada. Muitas pessoas fazem isso, eu vou seguir por conta própria. E aí depois vem uma compulsão alimentar, e depois não entende o porquê. Ou quem já está com aquele déficit nutricional, né, faz uma dieta muito restrita, e aí o que ele já estava devendo vai perder mais ainda, vai ficar desnutrido. Né? Porque desnutrido não é só quem come pouco, não. Quem se alimenta mal também. Então tem pessoas que comem muito, é gordinho, está com sobrepeso, obesidade e é desnutrido. Não é a carência nutricional quando você não faz de forma correta. Por isso que é bom analisar. Perdi tantos quilos, mas você perdeu de forma correta? Você perdeu saudável?
Você teve essa diminuição do percentual do gordura e a massa magra. Perdeu também? Ou ganhou? Ou continuou na mesma? Tem que avaliar todos os parâmetros para saber se foi de uma forma saudável ou não. Por isso que é interessante a gente pedir esses exames também de urina. A gente consegue identificar se existe uma carência, certa vitamina ou não, se é necessário suplementar, se só com alimentação resolve. Então é algo bem delicado. Não é só chegar e seguir, foi assim, tá tudo bem. E eu acho que é um gatilho para a compulsão. Com Né? certeza. Quando a gente faz a própria dieta, assim, Restrição por conta própria. com um objetivo que às vezes a gente acha que precisa, mas não precisa, a gente fica muito vidrado em fazer aquilo, e aí toma chá de quebra-pedra, de tudo que não tem nada, não tem efeito nenhum. A gente só está ali se contaminando, né, causando mal para o organismo. E aí, ou fica magro demais, mas sem saúde, ou engorda demais. Assim, tem que ter cuidado, né, Larissa, com a nutrição. Vamos cuidar. É por isso que eu falo, não siga a dieta do coleguinha. Vá para um profissional para você ter esse seu cardápio visualizado. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Nutrição é com nutricionista, não é com profissional da educação física. Profissional da educação física é musculação, exercício físico. Isso, né? a prática de atividade. Funcional, isso. Comigo seria a parte estética. Então, assim, eu nunca vou passar uma dieta para você. Sempre que você for lá na minha clínica, eu vou dizer, ó, vou indicar uma pessoa profissional que saiba direcionar no caminho certo. Trabalhar com parceria, né? Isso, ou jamais eu vou dizer, não, vamos fazer um treino, amigo, faça um treino. Não tem lógica isso. Então, cada profissional tem o seu papel. Né? Essa que a gente fala da compulsão, por exemplo, quando é um paciente que veio para um nutricionista, eu estava seguindo uma dieta por conta própria, eu amo chocolate, mas parei de vez. Aí quando consome é o dobro, e depois não entendo o porquê. Porque ganhou o preço dobrado, porque existiu a compulsão, não estou entendendo nada, agora estou sentindo muita fome toda hora, principalmente de madrugada, tem muito isso, né? Então assim, não é um paciente que se alimenta bem durante o dia, então à noite é normal de existir essa fome exagerada, por isso que é muito interessante e importante você saber ali o que consumir em cada refeição, principalmente durante o dia, para à noite não existir essa fome exagerada. Alguém falou isso aqui? Não, só uma Lúcia me perguntou assim, tem 1,63 de altura e pesa 58 quilos. Estou muito abaixo, muito acima do peso. Dando stop, Pois é isso, então assim, a gente tem que ter esse controle. Qual a 1,68, é? Isso, 1,68 e o peso 1,63. 1,63 e 68 de... Peraí, a estatura é 1,63? Val, a foto... Qual o peso? O peso é 68 quilos. 68? Nossa, Está com sobrepeso. sobrepeso. E a gente consegue reverter com a alimentação e a prática de atividade física. E você explicaria algum procedimento para essa junção do sobrepeso, do plano alimentar? Eu indicaria, sim, né, os ativos enzimáticos para perda de gordura localizada. Por que eu acho importante? Porque a gente consegue trazer autoestima àquele paciente, melhorar a autoestima daquele paciente. Quando ele vê que está perdendo medidas, ele fica mais animado para continuar aquela dieta, aquele exercício. Então, assim, é um conjunto de coisas, né? Então, o paciente ele tem um problema psicológico que ele tudo desconta na comida. Então, a gente tem que mandar para o psicólogo, né? Por quê? Se o paciente, mesmo que está fazendo a dieta, foi para você, mas aquele problema dele, ele não consegue lidar com aquele problema, ele não vai conseguir seguir a dieta certinho. Então, assim, acho que é uma tríade, né? Mente, corpo e alimentação. A gente tem que estar sempre... É muito difícil isso, não vou mentir que é muito difícil a gente estar bem em tudo, né? Tem muito problema, muito estresse, mas a gente não pode desistir, acho que a gente tem que tentar, né? Se a gente se entregar é pior. E quando a gente pratica um exercício, a gente dá uma relaxada na mente, Amém. né?
gente consegue ir pensando durante aquele exercício, libera hormônios, né, do prazer, da alegria. Mesma coisa a alimentação. A gente se sente melhor, mais disposto Exato. com a educação alimentar, Alimentar, o exercício. Poxa, E com a estética a gente tem a melhor autoestima. Então o paciente está fazendo tratamento com você, uma dieta, e ele está se alimentando bem e ao mesmo tempo ele está fazendo um procedimento estético. Então aquele resultado dele vai ser bem mais rápido. com Tá? certeza. Ele vai perder medidas mais rápido, vai caber naquela roupa que ele gosta, mas já fazia ali uns 4 meses, 5 ele não usava. Então é um conjunto de coisas que a gente precisa. Por isso que a gente tem que ter essa equipe multidisciplinar para ter um resultado legal. Positivo. Isso. Não é uma pessoa só resolver o problema de todo mundo. É como eu falei, como você tem no início, é a equipe. Então, Tem que ter essa discussão. Lúcia, né? Lúcia é a minha maior fã aí do Instagram. Lúcia, eu já falei pra você, tem que se alimentar bem, praticar exercício físico, né? Venha, Lúcia, venha para o que E sair do sedentarismo. Pois é, minha gente, foi muito bom esse papo aqui com vocês. Agradecer, Larissa, a presença. Antes de terminar, eu queria que você desse uma dica, né, Rose, para quem está pensando em fazer uma dieta, para quem achou que não tinha solução. Qual é a dica que você dá como nutricionista para essas pessoas? A primeira dica que eu dou é não tenham medo de nutricionista. A gente está aqui para ajudar a resolver os problemas de cada um relacionado à alimentação. Né? Como eu falei, muito tranquilo uma consulta. A consulta dura em torno de 1 hora, onde a gente consegue conversar muito com o paciente, realizar uma avaliação nutricional, saber como é a rotina, o dia a dia, para tentar ajustar da forma da rotina de cada um. Saber o seu objetivo. A gente faz essa avaliação física, que através dessas medidas a gente constrói um plano alimentar individualizado. E garanto que tem um resultado maravilhoso, bem significativo. Perfeito. Aproveita e deixa o teu Instagram para quem está assistindo a gente seguir também. Certo. E já te procurar para fazer a dieta com você. O Instagram é @NutriLarissaIsley. É Isley com Y no final? Isso. @NutriLarissaIsley. Então sigam ela aí, gente. Sigam Larissa, tá? Procurem ela também para fazer uma dieta, uma Individualizado. educação alimentar. Ela é uma excelente profissional, não cheira porque ela está aqui não, mas foi um dos motivos que eu a convidei a vir para cá, porque eu sei que ela é uma excelente profissional. E eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês aí no objetivo que vocês tenham. Se é perder peso, se é melhorar a quantidade de massa muscular, performance. E é isso. Agradecer a presença de vocês, nossa participante Rose também, né, que está sempre acompanhando a gente aqui nos podcasts. Vai estar todas as terças-feiras agora aqui comigo. Bom. E a você, Larissa, muito obrigado também pelo convite. E a todos que nos assistiram, que nos acompanham aí toda semana. Aproveitem e já deixem as sugestões, né, para o próximo tema, do próximo episódio, para a gente trazer aqui para vocês na próxima semana. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo episódio do Estética em Debate. Get to win.